Olá pessoal, tudo jóia? Vamos agora para a nossa aula sobre agropecuária. Ficar bem atento, isso é muito cobrado. E aqui a gente vê um conceito que é bastante, digamos assim, comum na história das questões sobre agropecuária, que é o termo agricultura itinerante. De onde vem o termo itinerante? Vem justamente da característica que essa prática agrícola tem, que é de ficar sempre mudando de localidade. Mas a principal característica da agricultura itinerante não é simplesmente essa, mudar de localidade. A principal característica está associada à prática que o agricultor faz antes de plantar, que é tocar fogo na vegetação natural que tem naquele espaço. Para entender melhor como esse processo funciona, agricultores pobres, muitas vezes sem terra para plantar, eles acabam se apropriando de terras alheias, abandonadas ou mesmo terras públicas. Isso acontece, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, que são parques nacionais, que são áreas protegidas, que não podem desenvolver atividade econômica e que são tão grandes que não há, por exemplo, como o governo fazer uma vigilância contínua e proteger esses espaços. Então, agricultores simples, humildes, pobres, que não têm renda para ter o seu espaço, chegam até essas regiões e desmatam o lugar, limpam o terreno para poder plantar. Qual é a estratégia que eles usam para limpar o terreno? Sem muita gente, sem ferramenta suficiente, ele toca fogo na vegetação. Isso limpa o espaço, depois ele faz o destocamento, que é tirar as raízes das plantas que foram queimadas, e inicia o processo de cultivo. A queimada inicialmente gera uma fertilidade simples para o solo, o que faz com que as primeiras produções realizadas ali sejam positivas, mas o uso contínuo degrada o espaço. Então o agricultor abandona aquele lugar e se muda para outro e acaba fazendo o mesmo processo naquele espaço diferente e com isso ele vai circulando de um ponto a outro. Comunidades indígenas no passado, ainda mesmo hoje algumas delas, fazem isso no Brasil. Só que em algumas localidades o termo indígena aplicado a esse tipo de atividade é coevara. Isso é muito comum, por exemplo, no interior do Nordeste o uso dessa expressão, até hoje pelas comunidades mais simples. Aqui, por exemplo, no estado da Bahia, esse tipo de prática chega a causar alguns desastres ambientais. Por exemplo, na região da Chapada Diamantina existe um grande parque federal de proteção ambiental que acaba sendo utilizado dessa forma e muitas vezes o incêndio acaba perdendo o controle daquele espaço que o agricultor estava desenvolvendo e acaba se espalhando por outras áreas, causando grandes danos ambientais com processos de queimadas extensos. É comum, por exemplo, que a gente ouça essas notícias em determinados períodos do ano e por mais que a fiscalização ocorra, o espaço é tão grande e o controle fica muito difícil e os agricultores, infelizmente, por uma questão de necessidade, acabam fazendo isso e trazendo grandes danos ambientais. Bom, de uma maneira muito conceitual, é fundamental que a gente fale sobre os tipos de cultivos, ou seja, sistemas agrícolas. Então fiquem muito atentos, não só ao conceito, mas à explicação que eu vou fazer de cada um deles. Primeiro vamos falar do mais simples, que é o cultivo de subsistência. Veja só, cultivo de subsistência, que é comum em países pobres, com comunidades rurais muito simples, é aquele tipo de cultivo que é feito única e exclusivamente para o sustento do agricultor. Nesse tipo de cultivo não há excedente financeiro, ou seja, não há lucro. O agricultor pode até pegar parte da sua produção e vender. No entanto, aquilo que retorna de dinheiro é única e exclusivamente para o seu sustento. Vamos chamar esse modelo de agricultura de subsistência, para que o agricultor possa subsistir. Bom, se o agricultor planta, se ele consegue tirar dali o seu sustento, mas também ocorre excedente financeiro, vamos chamar esse sistema de agricultura comercial. A principal característica da agricultura comercial, fiquem atentos, é que ela é voltada para o mercado interno. Por mais que a produção seja pequena, média ou grande, se essa atividade é voltada para o mercado interno,
vamos chamar de agricultura comercial. Se você tiver uma propriedade de 1 hectare, ou se você tiver uma grande propriedade de 100 hectares, mas você está produzindo e essa produção é voltada para o mercado interno, é agricultura comercial. Nos países ricos, por exemplo, vamos pegar aqui determinadas características da agricultura da Europa. Você vê uma produção que é voltada para o mercado interno, a maior parte dos produtos que acabam sendo produzidos. Alguns gêneros, como uva, azeitonas, acabam sendo voltadas também para exportação. Às vezes, o que se exporta é o excedente, mas você vê muito nos países ricos a agricultura comercial ser muito forte. Aqui no Brasil, tem uma prática de agricultura comercial que vocês já devem ter ouvido falar, que é a agricultura familiar. Essa agricultura familiar é aquela que hoje é responsável por colocar comida em nossa mesa. Uma vez que a agricultura de grande porte, aquela do agronegócio brasileiro, acaba sendo voltada muitas vezes para commodities. Lembre do termo que a gente analisou, que é para exportação, mas aquela que vai colocar a comida da nossa mesa, a comercial, aqui no Brasil, acaba sendo chamada também de agricultura familiar. Ah, professor, então a agricultura familiar é sinônimo de comercial? Tecnicamente sim, mas como sistema agrícola, você tem que usar o termo agricultura comercial, que é voltada para o mercado interno. Bom, e como é que a gente vai chamar aqueles cultivos de commodities que são voltados para exportação? Bom, no passado era comum usar o termo plantation. Atenção, porque hoje isso está desatualizado. Você pode até encontrar isso em questões, você vai encontrar isso, por exemplo, aqui na sequência das imagens que você está vendo, mas você tem que usar isso basicamente entre aspas, para destacar que é uma nomenclatura que você está usando como exemplo. Então, plantation eram cultivos voltados para exportação, normalmente monoculturas, mas que usavam mão de obra escrava. Isso tecnicamente não existe mais no mundo. Claro que você ouve, volta e meia, falar sobre trabalho análogo à escravidão, mas não aquela escravidão do passado, onde o indivíduo era proprietário de seres humanos que eram obrigados a trabalhar. Então nós temos hoje uma realidade, graças a Deus, diferente, e nesse processo você tem que usar o termo novo, que é cultivo especulativo. Então, o que é o cultivo especulativo? É aquele cultivo que é basicamente de um produto ou poucos produtos, ou seja, monoculturas voltadas para exportação do, tecnicamente falando, commodity. Isso é típico de país subdesenvolvido que acabou implantando uma agricultura muito forte. Alguns países ricos também desenvolvem cultivos especulativos. Um dos grandes exemplos é os Estados Unidos, que plantam bastante trigo, o Canadá também planta bastante soja e outros grãos que eles voltam para a exportação, como milho especificamente. Agora, atenção para um outro termo, que é cultivo socialista. Cultivo socialista não é cultivo de país socialista. Cultivo socialista é o sinônimo de cooperativas. Então, existem algumas cooperativas agrícolas que vão ganhar essa nomenclatura em qualquer lugar do mundo, viu? Até mesmo em países capitalistas, você pode usar esse termo como um sinônimo para cultivo de organização cooperativa, ou seja, agricultores se unem, produzem e depois, ao vender o produto, dividem o resultado da produção. Vamos aqui ver alguns exemplos de cultivos especulativos. Essa é uma região de um grande campo de soja no centro-oeste brasileiro, uma região que é bastante desenvolvida quanto ao agronegócio. Aqui a gente vê uma outra plantação importante em nosso país, fica na região do Paraná, que é o cultivo de café na nossa terra roxa, o solo mais fértil do Brasil, um dos mais férteis do mundo, o solo de origem vulcânica. Também a gente vê aqui outra commodity importante produzida no Nordeste brasileiro e também em outros estados fora do Nordeste, como o estado de São Paulo, que é o maior produtor brasileiro hoje de cana, da famosa indústria sucroalcooleira, que vai produzir o açúcar e o etanol, para ser usado como combustível. Uma outra imagem importante para a gente analisar é essa de um cultivo cooperativo, um dos mais importantes e famosos do mundo, que é um kibbutz em Israel. Fazendas que são funcionais como cooperativas, onde a produção é dividida, compartilhada. Aqui é uma imagem de projeção ainda de uma grande usina solar que será desenvolvida
para atender alguns kibbutz em Israel, e essa imagem é a imagem real, atual, de um kibbutz, de uma grande cooperativa agrícola que funciona no deserto de Israel. Eles utilizam técnica de gotejamento para irrigação com grande produtividade nessa região. Valeu, até a próxima.